A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. E aqui o Kardec já deixa claro para nós que nós temos que entender que ele vai estar explicando as leis. Leis essas que foram responsáveis por estabelecer as coisas que existem na Terra. Como a Terra foi formada, quando ela foi criada, quando ela foi formada, de que forma passou-se o processo evolutivo da Terra, porque tem leis. E Deus deixou tudo marcado na natureza, porque a natureza vai guardando as suas idades geológicas de acordo com a estrutura do terreno. Então, todas as transformações que a Terra passou está devidamente registrada no livro geológico da Terra. Aqui nós temos as obras básicas de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, a Gênese e o importante livro que é o Espiritismo. Embora ele não faça parte das obras fundamentais, mas é um livro muito importante para nós entendermos como nos portar como espírita. A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, 7.1, Períodos Geológicos. 1. A Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanha-se-lhe as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida no século XIX e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo, o terreno, e dos seres vivos que o habitam. Então, no século XIX surge a geologia, fazendo um conjunto de estudos e, através de cálculos matemáticos bastante precisos, avaliando as diferentes camadas do terreno, que a gente vai ver mais à frente, como são essas camadas, define-se os períodos em que a Terra foi criada. Portanto, Kardec ele baseia-se nas informações que ele tinha no século XIX. Importante nós entendermos isso. Depois, a classificação geológica da Terra passou por uma transformação. A dele não está errada. Simplesmente, a própria FEB vai colocando as adaptações segundo a classificação atual, mas não muda o aspecto geral do conhecimento. Neste ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da transformação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Então, o princípio, os homens vão criando sistemas, vão criando teorias para se estabelecer certos padrões e, a partir de um determinado momento, a ciência começa a desenvolver-se, fazer as pesquisas e ver que as camadas geológicas da Terra dá uma ideia bem clara, bem significativa de como a Terra foi criada, dos processos de transformação que ela passou, e todo o conjunto baseado nessas pesquisas vão sendo condizente com a realidade que a Terra apresenta. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, pode dizer-se que eles que viveram aí animais. Então, a gente vai vendo que Kardec ele foi bem, e a espiritualidade, no caso, aqui provavelmente aqui uma mensagem mediúnica, foi deixando para nós que existem as informações técnicas para que a gente possa raciocinar sobre elas, baseado em pesquisas e em experimentos. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Então não é simplesmente uma teoria. Tem a teoria associada à observação para explicar aquilo que se vê. Só tira deduções do que vê. Sobre os pontos duvidosos, nada afirma. Não emite opiniões discutíveis.
por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Então nós vamos vendo que, conforme foi desenvolvendo a ciência da observação, pela geologia, pela astronomia, vamos vendo que o universo é muito mais amplo do que imaginamos, e cada vez descobre-se ainda que ele é muito maior, e cada vez vai descobrir que ele é muito maior. Nós já vimos isso anteriormente nos capítulos anteriores. E, além do mais, nós temos que prestar atenção em outros detalhes que a formação da Terra, a geologia foi fazendo vários estudos, criando então a teoria para explicar aquilo que ela observava. E dentro de uma lógica que todos os sábios que estavam ali envolvidos naquele estudo, todas aquelas mentes, chegaram àquela mesma conclusão. Aí, essa é uma parte importante. Depois nós vamos ver a paleontologia, estudando os ossos, e a arqueologia, estudando os desenhos e fazendo pesquisa, desenvolvendo técnicas de entender aquele processo para chegar mais ou menos a algumas datas ou chegar a conclusões de como aquelas pessoas viviam naquela região. 2. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o a que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam com o nome de terrenos estratificados. Então, tem várias camadas superpostas em que a ciência pode ir ali e fazer os levantamentos e mostrar, definir como aquele terreno foi gerado, em que era ele foi gerado. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas de espessuras que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, facultam observá-las até grande profundidade. Naquela época, não se fazia uma escavação simplesmente para observar. A partir do momento que eles tinham uma gruta, que tinha escavação natural, ou que alguma perfuração ia ser feita, eles viam essa estratificação do solo e poderiam então definir em que época ele foi criado, em que época se estabeleceu aquela placa daquela região, placa tectônica, né? Então, e alguns trabalhos também que algumas pessoas fizeram já mais recentemente, escavando, para ver essas camadas, avaliar essas camadas, principalmente nas regiões geladas, onde tem muita coisa mais conservada para ser descoberta. 3. São, em geral, homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância ou de substâncias diversas, mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação, que as isola umas das outras, é sempre nitidamente sulcada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturas e sumidas umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do arco-íris. Aqui nas cores do arco-íris elas vão se fundindo e as cores são trocadas muito lentamente. Já nessas camadas, tem uma camada, depois tem outra camada, tem outra camada. Essas camadas sempre estarão superpostas, uma sobreposta à outra e, muito raramente ou nunca, entrelaçadas. Então tem camadas, as camadas são bem definidas, não é como a cor do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra, em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo-se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades
aos detritos de materiais orgânicos provenientes das plantas e dos animais. Então, nós vamos tendo várias camadas. A última é a camada agricultável. Essa é a camada que é forrada por resíduos de animais e vegetais. Ela não vai estar igual em todos os lugares. Tem lugar deserto, tem lugar arenoso, tem lugares que, devido ao excesso de chuva, ela é lavada, o incêndio queima. Então vai ter várias diferenças de acordo com a série de fatores e condições. 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, palavras que, na acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra argilosa, de marna ou de seixos rolados. Então, cada camadas vão ter suas características próprias. Então, tem a camada vegetal, depois tem essa camada que chama uma rocha. A rocha, normalmente a gente fala rocha é uma pedra. A gente quer raciocinar como uma pedra. Mas em geologia, rocha são composições minerais que formam a terra. Lembre-se que toda a terra é formada de um conjunto de minérios. A argila, a areia, na argila tem muita silícia, na areia tem muita silícia e na argila tem muito material ferroso, ferro, alumínio e outros metais ali misturados, e nas proporções das mais variadas. Outras ou são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, o cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos possante conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Então, a gente fala assim, essa é uma chapa possante, ela está grossa. Então, de acordo com a espessura dessas rochas, elas são mais ou menos possantes. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhece-se por sinais certos que umas provêm de matérias fundidas e, às vezes, vitrificadas sob a ação do fogo. Outras de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias que se conservaram desagregadas, como as areias, outras de princípio em estado pastoso sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram, com o tempo, a consistência da pedra. Então, tem todas essas constituições, todo esse material, ele vai adquirindo as características de acordo com o que ele tinha ali de minério, como foi o processo de resfriamento e a ação do tempo sobre aquele minério, ação dos certos produtos químicos sobre aquele minério, ou seja, tem uma série de possibilidades de variáveis que foram transformando tudo nisso que nós temos hoje. Os bancos de pedra superpostos denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o arcabouço sólido do globo terráqueo. A gente vai ver mais à frente que a Terra, e já vimos também em capítulos anteriores, a Terra era uma bola incandescente. Passou pelo processo de resfriamento, criou uma crosta, essa crosta foi rachando, as substâncias que tinham lá dentro saía por essas rachaduras e foi superpondo a essa crosta granítica, e saía sempre muitas e muitas e muitas que ia superpondo, e foi criando o que tem a Terra hoje. Lembre-se que lá no capítulos anteriores, o Galileu Galilei fala que tudo segue a lei, e essa lei está presente na vida, que é responsável pelo processo de evolução de todos os seres. 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas que, por vezes, se estendem a perder de vistas, de perfeita horizontalidade, lisas como se tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em épocas mais ou menos afastadas, tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de água tranquilas, que, ao se retirarem
deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Um lago, um mar tranquilo. Que normalmente o mar não é tão tranquilo, que dentro do mar existem rios, que são as correnteiras que seguem a lei. De acordo com o movimento da Terra, de acordo com a interação entre o movimento da Terra e a Lua, vão tendo maré alta, maré baixa, correntes marinhas para a direita, para a esquerda, elas sempre seguem o mesmo caminho. É uma coisa interessante que uma parte do mar está subindo, outra parte do mar está descendo, fazendo tipo um rodamuinho. Tem mapas específicos mostrando isso. Então, mas é um local onde a água é tranquila, parada em termos, que nem sempre vai estar tão parada assim, tem menos correntes, ali vai então criando condições de sedimentar aquele fundo. Um movimento tectônico leva aquele fundo para cima, de forma homogênea, e outras partes se afundam, e ali então cria-se uma grande planície. Essa é uma explicação. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação, em vez de terras gordas, limosas, argilosas ou marnosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias silicosas, sem agregação. Temos as planícies arenosas, que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficaram das inundações espaciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Então, todas essas informações nós podemos obter, e principalmente nas embocaduras dos rios, onde os rios desaguam no mar, né, chamado também foz. Na foz de cada rio tem lá a sua sedimentação, normalmente mais arenosa, porque a areia é mais fácil da água transportar, deixando ali para nós um rastro histórico da geologia daquela região. Então aqui nós temos o número 50 e 51, que é a nota da editora, terras gordas e terras marnosas. Terras gordas é a terra que é úmida, coesa e forte, e a marnosa, solos de calcário e argila usadas em olarias e como corretivo de terras agrícolas. Então são terras propícias a nascer o vegetal, a vegetação. 6. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se nos países montanhosos em que extensões bem grandes de rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada e até por vezes vertical. Então, aquelas rochas foram formadas daquela forma. Como, em que época e de que forma? A geologia pode dar bastante explicações. Então, quando a gente vê a Serra de Teresópolis, que é bem conhecida na maioria dos brasileiros, onde está o Pico Dedo de Deus, como elas foram formadas? Terá duas opções. Elas foram formações antigas, que estavam abaixo da terra. Um abalo tectônico empurrou aquelas pedras para cima. Abalo tectônico é um terremoto. E as pedras formou-se ali uma montanha, as terras que tinha sobre elas foram sendo lavadas com milhões de anos de chuva em cima e ficou aquelas pedras expostas. E aí tem outras explicações que a gente vai ver aqui à frente. Ora, como segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente em plano horizontal podem formar-se, pois os que se formam sob planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas. Evidente se torna que tais depósitos foram levantados ou por uma força qualquer depois de terem solidificado ou transformado em pedras. Então, quando solidificou, transformou em pedra, deveriam estar todo mundo na posição horizontal, mas as pedras sofreram várias ações do calor, da chuva na hora da sua formação, e elas podem ter se levantado, ficado conforme Deus de Deus, aquela montanha gigantesca, por uma força tectônica que empurra aquelas pedras para cima. Ele faz uma comparação como um dente nascendo. E a outra situação é tinha uma montanha, as terras que estavam sobre aquelas pedras foram sendo lavadas e ficou daquele jeito que estão hoje.
Dessas considerações, você pode concluir com certeza que todas as camadas pedrosas que, provindo dos depósitos aquosos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas durante séculos por águas tranquilas, e que, todas as vezes que se acha em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Então, quando está plano, era um fundo de mar que ele continuou. E quando está na vertical, teve várias situações, inclusive fazendo as enxurradas, formando os sulcos, né, as cortes, e também a questão dos movimentos tectônicos formarem essas montanhas, a partir de pressões de baixo para cima. E eu lembro, quando eu estava lá ainda no primário, um colega pegou e falou assim: você já botou fogo no papel, na folha de papel? Quando ela esfria, ela fica toda torta. Então a Terra tinha fogo, quando ela esfriou, ficou toda torta, por isso que tem montanha. Então são explicações que a gente tinha na faixa ali de 10, 11 anos, e ele pegou e falou isso. Nós temos que pensar também nessa possibilidade quando a gente vê tantas montanhas. Mas em outros locais, a ação das águas aplanar as montanhas. E aí tem todas as possibilidades para que a gente possa avaliar. No estudo geológico, dá definições precisas de cada estrutura de terreno. 7. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece consiste no existirem em quantidades enormes despojos fósseis de animais e vegetais dentro das diferentes camadas. Então, cada camada geológica tem lá um conjunto de fósseis, tanto de vegetais quanto de animais. E com isso, os cientistas conseguem identificar que naquela época, naquela era, tinha plantas com a característica X, Y, Z e animais também da mesma situação em cada era, em cada situação, que a gente vai ver mais à frente. Como se esses depósitos se encontram até nas mais duras pedras, há de concluir que a existência de tais seres é anterior à formação das aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que se lhes produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado em que se acham, desde tempos imemoriais, chega-se forçosamente à conclusão de que o aparecimento dos seres orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, por conseguinte, à data que se assinala a Gênese. Então, a formação dessas camadas geológicas tem lá os fósseis. Em algumas situações, os fósseis estão dentro de uma camada de pedra. Pode ser uma erupção vulcânica que depois se petrificou, que é o mais comum, ou ações químicas da natureza que transformaram aquelas substâncias em pedra. Então tem várias possibilidades, aí teria que ser um geólogo para dar todas as explicações. Aqui o Kardec deixa a nota 52 e 53 no final. 52. Nota de Allan Kardec. Fóssil do latim fossila, fossilis, derivado de fossa e de fodere. Cavar, escavar a terra, é uma palavra que em geologia se emprega designando corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por exemplo, diz-se igualmente das substâncias minerais que se revelam traços da presença de seres organizados, quais as marcas deixadas por vegetais ou animais. Então tem determinados minerais que ali está incrustado as marcas dos vegetais e dos animais que ali viveram. O termo petrificado se emprega relativamente aos corpos que se transformaram em pedra pela infiltração de materiais silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações necessariamente são fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Então, nós temos duas situações: temos os fósseis petrificados e tem as petrificações que não possuem fósseis. E tem os fósseis que também não estão petrificados. Então, temos todas as possibilidades.
Nos objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do regato de Saint-Alire, perto de Clermont, no Auvergne, na França, não são petrificações propriamente ditas, porém simples incrustações. Então tem aqueles que se incrustam. Os monumentos, incrustações e objetos produzidos por fabricação humana, esses pertencem à arqueologia. Então Kardec deixa aquilo que é da geologia, aquilo que é da astronomia e aquilo que é da arqueologia. Sempre tem o ponto de separação dos fatos. O item 53, aí já uma nota da editora. Sabemos que as primeiras formas de vida, bactérias e algas azuis verdeadas, surgiram há cerca de 3.500 milhões de anos. E há 570 milhões de anos, as plantas e os animais complexos começaram a se desenvolver. Então, há 3,5 bilhões de anos, que 3.500 milhões de anos, 3,5 bilhões de anos, começam a surgir as primeiras vidas, que as bactérias e as algas azuis. Então, é ano que não acaba mais. E para que surgir as plantas mais complexas e os animais mais complexos, veio só há 570 milhões de anos atrás. Quer dizer, passou-se 3 bilhões de anos praticamente para fazer todo aquele processo de evolução daquelas microvidas para se chegar às vidas gigantescas. Tem explicações no livro No Mundo, Evolução em Dois Mundos e A Caminhos da Luz. Tem mais explicações e, logicamente, existem livros especializados da ciência para trazer essas explicações também. Oito. Entre os despojos de vegetais e animais, alguns há que se mostram penetrados em todos os pontos de sua substância em que isso lhes alterasse a forma de matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, algumas das quais apresentam a dureza do mármore. São as petrificações propriamente ditas. Outras foram apenas envolvidos pela matéria no estado de flacidez. São encontrados intactos e alguns inteiros nas mais duras pedras. Então, nós temos todo um conjunto de substâncias que estão entre os materiais pedrosos, rochosos, como as pedras. Dentro das pedras, vamos chamar de pedra para não ficar dentro, colocando rocha no aspecto geral, e pedra mesmo. Então, algumas petrificações, dentro delas tem restos de animais, restos de vegetais, mostrando que eles viveram ali. Essa petrificação aconteceu depois pelas formas mais variadas, como pela infiltração de material silicoso, material calcário, a ação de um fogo extremo, como uma erupção vulcânica, por exemplo. Então sempre teve alguma coisa mudando, acontecendo para mudar a propriedade daquelas matérias. E lembrando que isso levou milhares e milhares de anos. Outros, finalmente, apenas deixaram marcas, mas de uma nitidez e uma delicadeza perfeitas. No interior de certas pedras encontram-se até marcas de passos e de forma de pé. Dos dedos e das unhas chegou-se a reconhecer a espécie de animal a que pertenceram. E como que formou isso? Tinha lá um terreno relativamente macio. Relativamente. Os animais passaram e deixaram o rastro. Teve uma erupção vulcânica, um exemplo, vem aquelas lavas, petrifica tudo. E como aquilo que foi preenchido pela lava, que era um material diferente, onde os cientistas vão mexer, vão quebrar, opa, aqui tem um rastro de um animal. Porque fica gravado. Então a natureza foi deixando traços, foi deixando marcas importantes para que todos nós pudéssemos entender e compreender como eram essas marcas e o que elas representavam dentro do contexto histórico. Nove. Os fósseis de animais absolutamente não contêm, e isso fácil de conceber-se, senão as partes sólidas e resistentes, isto é, as ossaturas, as escamas e os cornos. São
não raro, esqueletos completos. As mais das vezes, no entanto, são apenas partes destacadas que a procedência finalmente se reconhece. Examinando uma queixada, um dente, logo se vê se pertence ao animal herbívoro ou carnívoro. Portanto, a geologia ela chegou ao desenvolvimento tal que, por pequenas partes do animal, ela já consegue definir qual o animal é. Aqui no caso, sobre parte de animal, é paleontologia, certo? Como todas as partes do animal, guardam necessária correlação à forma da cabeça, de uma omoplata, de um osso da perna, de um pé, basta para determinar o porte e a forma geral, o gênero de vida do animal. Os animais terrestres têm uma organização que não permite sejam confundidos com os animais aquáticos. Então, quando fizeram os estudos, sabe-se através daquela ossatura se o animal era aquático ou se o animal era terrestre. 54. Nota de Allan Kardec, que é relativo à vida do animal. No ponto que Georges Cuvier, que viveu de 1769 a 1832, zoólogo e paleontólogo francês, levou a ciência da paleontológica, um só osso basta, frequentemente, para determinar o gênero, a espécie, a forma de um animal, seus hábitos e para o reconstruir todo inteiro. Então, se eles têm um osso de uma perna, da coluna, da costela, eles vão fazendo seus cálculos, vão elaborando e chegam ao desenho daquele animal como que ele era por inteiro. São extremamente numerosos os peixes e os moluscos testáceos fósseis. Só estes últimos foram, às vezes, blocos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles, verifica-se que, sem dificuldade, se são animais marinhos ou de água doce. Então, aonde se tem os fósseis desses animais, moluscos e cetáceos fósseis, sabe se eles são de água doce ou de água salgada, pelas características, pelos alguns padrões químicos presentes nesses fósseis. Portanto, ele chegou ao grande desenvolvimento da teoria e, com isso, facilitou o desenvolvimento do conhecimento da paleontologia e da geologia. Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. São arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que sofreram por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram enterrados, em massas consideráveis, foram incontestavelmente ocupadas pelo oceano ou durante longo tempo por outras águas movediças ou violentamente agitadas. Então, quanto mais agitada era a água, mais aquelas pedrinhas iam ficando arredondadas. E aquelas pedrinhas são caras, normalmente são usadas para na compactação de pista de aeroporto. Por serem redondas, oferecem menos risco de corte nos pneus, que chegam no solo a uma velocidade muito alta e o impacto é muito forte. 11. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam pela natureza mesma dos fósseis que encerram. As mais antigas contêm espécies animais ou vegetais que desapareceram inteiramente da superfície do planeta. Também desapareceram algumas espécies mais recentes. Conservaram-se, porém, outras análogas, que apenas diferem daquelas pelo porte ou por alguns matizes de forma. Então, cada era tem as suas características geológicas e também a fauna e a flora têm as suas próprias características que, ao decorrer das eras, vão passando pelas transformações e ficam registradas nessas camadas fósseis, as camadas geológicas, e onde formam-se então os fósseis, que a Terra vem, cobre uma vegetação, cobre animais e plantas naquela região. Ao passar aquela região por escavações, por buscas geológicas, consegue então definir o que realmente tem naquela região.
Outras, finalmente, cujos últimos representantes ainda vemos, tendem evidentemente a desaparecer em futuro mais ou menos próximos, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que hoje existem. Conforme as camadas vegetais e animais vão se aproximando da nossa época, é claro, vão se aproximando dos que estão aqui. A gente só fica se perguntando por que os elefantes, rinocerontes e hipopótamos serão extintos. Aquecimento global, resfriamento global, porque tem série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Temperaturas extremas para o quente e extremas para o frio. Na atualidade que estamos, no século XXI. As perturbações, os cataclismos que se produziram na Terra desde a sua origem, lhe mudaram as condições de adaptação para entretenimento da vida e fizeram desaparecessem gerações inteiras de seres vivos. Todas essas transformações geológicas foram transformações importantes para que aqueles animais e plantas gigantescos que existiam deixassem de existir para vir aqueles mais adaptados à era moderna, a era em que estamos. 12. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, vem-se a saber de modo mais positivo que, na época de sua formação, a região onde elas se apresentam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas de animais terrestres. Conseguintemente, se uma mesma região se encontra uma série de camadas superpostas contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres de água doce, muitas vezes repetidas, constitui esse fato prova irrecusável de que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e postas a seco. Portanto, as estruturas geológicas deixam marcas indeléveis que nós poderemos identificar fazendo os estudos, e a teoria criada, a filosofia estruturada para o entendimento desses fenômenos bate com todas as possíveis realidades. Se ali tem plantas e animais aquáticos, então ali já foi um lago, e se essas plantas e animais aquáticos têm característica de plantas e animais de água salgada, ali foi um fundo de mar. Agora tudo secou, tem animais e plantas, mas de alguma forma ocorreu uma sedimentação, aquelas plantas, aqueles animais foram soterrados, ficaram sobre uma camada. Então ali foi uma parte seca que passou por algum tipo de transformação que a assoreou. Então a geologia vai fazendo todos os estudos, mostrando todos os princípios, todas as bases que assim existem. E quantos séculos de séculos, certamente, quantos milhares de séculos talvez, não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, levantar montanhas? Por quantas revoluções físicas e comoções violentas não teve a Terra de passar antes de ser tal havemos desde os tempos históricos? E querer-se que tudo isso fosse obra executada em menos tempo do que leva uma planta para germinar? Portanto, nós não vamos falar que a Gênesis estava errada conforme lá atrás, já foi estudado. Ela criou uma base para que as pessoas pudessem pensar, baseado nos dados que eles tinham naquele momento, e criaram ali, então, um dado, assim, bastante criativo, bastante mirabolante, e colocando Deus como o Senhor todo soberano. Mas quando nós entendermos que em vez de 6 dias, tem 6 eras, aí fica mais fácil nós entendermos que lá tem a base de uma verdade. Nós não podemos acreditar no pé da letra, nós temos que raciocinar sobre as possibilidades daquelas letras. 13. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se disse, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e lhe dividem a história em muitas épocas, que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da Gênese.
São em número de 6 os principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano. Hoje mudou-se os nomes. Na atualidade não dá tanto esses nomes, mas esse período aqui fica claro as 6 eras, conforme está lá na Gênesis. Os terrenos formados durante cada período também chamam terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Disse, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Então, quando você chega numa camada de rocha que todos os estudos mostram que foi criada no período primário, outra no período de transição, outra no período secundário, outra no terciário, outra no diluviano, outra no pós-diluviano. Então a ciência tem como definir isso aqui para nós. (14) Cumpre-se note que o número desses períodos não é absoluto, pois depende dos sistemas de classificação. Então Kardec já deixou aqui que, de acordo com o sistema de classificação, ia mudar aqueles períodos ali. São 6 principais mencionados acima, só se compreendem os que estão assinalados por uma mudança notável e geral no estado do planeta. Mas a observação prova que muitas formações sucessivas se operaram enquanto durou cada um deles. Então, cada período não tem uma classificação absoluta, mas tem os dados que levam os cientistas a definirem a era em que ele foi gerado, ou criado, né, transformado. Por isso é que são divididos em 6 períodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que levam a 26 o número das formações gerais bem assinaladas, sem contar os que provêm de modificações divididas a causas puramente locais. Então tem as causas que são somente local, somente regional, e tem as causas que são gerais. Então todas essas transformações, e uma coisa importante aqui, muda o estado geral do planeta naquele momento. Cada era daquelas ali. Então, e tem muitas formações que foram uma sucessiva a outra. E que elas duraram muito tempo. O interessante é que Kardec não cita data. Não coloca data. E a gente vai ver que o Emmanuel fala que as datas são quiméricas. Eu não me lembro qual livro, se é o livro Consolador ou se é um outro. Ele diz que as datas são quiméricas, nós criamos, mas servem de base didática para raciocinarmos sobre a formação da Terra. Então tem muita coisa que a gente nem imagina, séculos e séculos e séculos, milênios e milênios e milênios, que foge à nossa alçada, o nosso entendimento.